Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, relevem minha cara de sono e voz de sono, porque eu acabei de acordar. Hoje é 28 de dezembro, domingo, são 5 e pouca da tarde. Eu estava dormindo e descansando, aproveitando o descanso, confesso. Mas eu também queria gravar esse vídeo, não queria deixar de gravar esse vídeo de retrospectiva. E é o único horário que eu tenho, né? Daqui a pouco eu vou ter que sair. Então eu falei, cara, eu vou gravar bem rapidinho, mas não vou deixar de gravar. Então é isso, eu fiz um cappuccino e coloquei gelo, então é um cappuccino gelado. Porque tá muito quente. E tá muito bom. E aí eu vou tomar conversando com vocês. E eu vou tentar ser bem breve, né? No último ano, na retrospectiva, eu acho que o vídeo deu quase 30 minutos. Esse eu acho que não vai dar. Porque, enfim, eu não tenho muito tempo. A bateria do meu microfone está acabando. Então é bom eu ser breve pra eu conseguir gravar tudo certinho. Então é isso. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Aquela conferência tá tudo certo. Faz tempo que eu não apareço aqui falando, né? Das últimas vezes. Da última vez. Não, mentira. O último vídeo foi sobre o que eu aprendi em 2025. Só que faz tempo que eu gravei ele. Tem 2 meses que eu gravei ele. Eu gravei ele em outubro. Então realmente tem tempo. Então não é que pra vocês tem tempo sim, né? Pelo último vídeo. Mas enfim, vocês entenderam. Enfim, né? Falando sobre o alvo do vídeo, né? Que é a retrospectiva desse ano. Eu queria muito fazer, porque ano passado eu fiz e eu achei muito legal. E eu fiz escrito uma retrospectiva, ainda preciso terminar, porque eu tava lembrando de outras coisas depois. Mas eu também queria falar, porque acaba que falando a gente fala de outras coisas ou se expressa de uma forma que a gente não se expressa escrevendo. E eu gosto muito de falar, então eu tinha que vir aqui falar com vocês sobre isso, né? E é isso, gente. Esse ano, assim, que eu posso dizer é que foi um ano muito incrível, né? Eu tava lembrando da minha retrospectiva do ano passado. Não voltei pra assistir o vídeo, mas eu tava lembrando do que eu falei. E todos os anos eles são anos bons, por mais que tenham seus desafios, as suas dificuldades, pra mim são anos bons porque no final eu sei que aquilo tá produzindo algo em mim, eu sei que aquilo tá me fazendo crescer, eu sei que aquilo vai dar algum fruto, né? Mesmo que eu esteja sentindo dor da poda, ou enfim, dor de perder algumas coisas de certa forma, no sentido de que aquilo não cabe mais na minha vida, eu sei que aquilo é pra um bem maior, sabe? Então, todos os anos eu busco ter esse olhar de que, cara, por mais que eu tive desafios, foram anos bons. E 2025 tiveram seus desafios, sim, mas foi um ano muito, muito, muito bom, sabe? E eu acho, ontem eu tava caminhando com o Senhor e lembrando disso, né? Nesses últimos meses eu me senti muito prensada, sabe? Não sei se você consegue me entender, mas como se, tipo, tivesse sido esmagada. E há um tempo atrás isso poderia ser muito ruim pra mim, né? Porque, enfim, né? Já foi ruim, já lidei com isso de uma forma ruim. Mas ontem, né, refletindo, né, no que essa prensa estava produzindo, eu percebi que estar na prensa não é algo ruim. Confesso que quando eu descobri a prensa, eu falei, ai, não, tava tão bom. Mas quando eu ontem parando para pensar, né, eu falei, cara, a prensa ela tá tirando algo bom de mim, né? Ela tá, na verdade, demonstrando, extraindo algo que estava dentro de mim. E eu percebi que isso era algo bom, algo que o próprio Deus produziu. Então, por mais que doesse, eu tava vendo o fruto, o resultado daquilo. E ontem eu comecei a pensar, né, que para uva, para azeitona ela se transformar num vinho, se transformar no azeite, ela precisa ser esmagada, ou seja, ela precisa ser ferida. E por muito tempo a gente olha para a ferida como algo ruim. Mas quando a gente percebe que o vinho a gente desfruta muito mais e o azeite também, e ele de certa forma se multiplica e ele transborda, ele pode alcançar outras pessoas, então ele é muito mais valioso. E realmente ele tem muito mais valor, né? Quando a gente vai no mercado, a gente olha para um vinho, a gente olha para um azeite, a gente sabe que ele é muito mais valioso, tem muito mais valor e preço até, né, do que uma uva, do que uma azeitona, né? Então, esse processo traz valor, traz riqueza pro vinho e pra azeitona. Então, e pessoas podem desfrutar disso, sabe? Enfim,
compartilhando isso com vocês por isso, porque às vezes a gente olha muito para as nossas feridas. Claro que tem feridas que realmente elas são muito dolorosas e tá tudo bem sentir dor, chorar, mas tem feridas que é porque ela na verdade está produzindo alegria. Só que a dor do desconfortável, a gente só olha pra dor desconfortável e a gente não consegue ver a alegria que está sendo produzida. Então eu quis compartilhar essa reflexão porque eu acho que o meu resumo, ou me resume, o meu ano se resume nisso, sabe? Em ter passado por desafios, né, por prensas. Só que eu acho que com a maturidade, talvez eu tenha sido pressionado o ano inteiro. Mas com a maturidade, eu aprendi a lidar com a pressão, sabe? Tipo, de não ver a pressão mais como algo ruim ou negativo, mas ver como algo bom de crescimento, sabe? Porque eu sempre tive muito de fugir das dificuldades, dos desafios, né? Às vezes, quando eu faço algo muito desafiador pra mim, depois eu quero dormir. Eu falo, eu preciso dormir. Porque é como se, tipo, eu recarregasse minha energia que eu gastei ali, mas ao mesmo tempo eu esquecesse daquele desafio que eu enfrentei por um momento, sabe? Então, enfim, é um jeito que eu tenho. Então, por muito tempo, é claro que tudo bem descansar, mas por muito tempo eu adiava, sabe? As decisões difíceis, eu adiava enfim, os passos de coragem que eu tinha que dar. E esse ano eu vi que eu fui muito mais corajosa, né? Eu até escrevi que esse ano ele foi sobre coragem, porque realmente o quanto de coragem eu precisei ter, o quanto de passos de coragem eu precisei dar. E eu acho muito engraçado, porque coragem é uma palavra que me define. E eu acho que ela vai me definir por toda a minha vida, porque quando a gente vive com o Senhor, a gente sempre vai ter algo novo para viver e a gente sempre vai ter sims para dizer. E pra gente dizer esses sim, a gente vai precisar de coragem. Então, sempre com o Senhor a gente vai precisar de coragem, né? Só que eu amo o versículo de Josué 1:9, que assim, meu versículo favorito, que fala, né? Não foi eu que ordenei, seja forte e corajoso. E a continuação do versículo é, pois eu estarei contigo, né? Andarei com você. Eu acho que é assim. A pessoa que ama o versículo, mas não sabe de cor. Mas é porque eu acabei gravando mais essa primeira parte, né? Mas eu sei que a segunda parte, Deus está falando que o Senhor estaria com Josué. E por isso Josué podia ser forte e corajoso. Então, eu amo esse versículo por conta disso, de que eu posso ser forte e corajosa, não pela minha força, não pela minha própria coragem. Porque se fosse, lascado eu estava. Mas porque Deus está comigo. Quando eu lembro disso, de cara, eu posso dar esse passo de coragem, eu posso mergulhar no rio do Senhor, mas porque o Senhor vai estar comigo, sabe? Isso traz uma segurança, tipo, cara, o Deus Todo-Poderoso está comigo. Então eu posso dar esse passo aqui, eu posso confiar na palavra dele. Então eu acho que 2025 foi um ano, né, sobre coragem, né? Eu precisei de coragem para romper. Eu escrevi aqui, né? Pra não falar somente coisas aleatórias, queria realmente parar pra pensar. Precisei de coragem para romper com traumas e com medos e assim dizer sim para o novo de Deus. E de fato, né, foi um ano que eu não pude me basear pelos meus traumas passados, pelos meus medos, por conta desses traumas, né? Porque a gente tem muitos. Mas de, cara, passou, beleza, não deu certo daquela vez. Eu me senti dessa forma daquela vez, mas agora é diferente. Eu sou diferente, eu preciso ter coragem pra dizer sim, pra lidar com isso, pra deixar isso de lado e dizer sim para aquilo que Deus deseja de mim nessa área, ou enfim, sabe? Eu precisei de coragem pra dizer sim para coisas que eu vi que pessoas viam em mim, mas eu não via. Como, por exemplo, escrever, né? Tenho uma amiga, né, que ela me incentivava muito a escrever um livro, dizendo, cara, escreve um livro, isso pode se tornar um livro. E eu não me achava escritora, tipo, caraca. E por eu acreditar nela, eu vi um dom que estava escondido, sabe? Então eu precisei de coragem para acreditar no que os outros estavam vendo, mas eu não via, sabe? Enfim, por achar que eu não tinha esse dom, por achar que eu não era boa, quando na verdade aquilo só precisava ser desenvolvido. E às vezes a gente tem muita coisa na mão que a gente só precisa que alguém veja algo e veja o potencial que tem, né? E a gente vai desenvolver, porque realmente nem tudo na nossa vida as coisas vão estar prontas, sabe? Elas vão só precisar ser desenvolvidas, sabe? Então, eu precisei de coragem pra essas coisas novas, né, que eu achava que não era capaz. Coragem pra confiar mesmo não vendo, né, o famoso crer, né, e não agir pelo que nossos olhos estão mostrando, sabe, mas de fato confiar na palavra de Deus. E esse ano na minha igreja foi o ano do romper. E é muito doido pensar que o ano do romper, você precisa de coragem pra romper, porque assim,
romper, né, com muros. E hoje eu tava dormindo também agora, porque mais cedo eu tinha ido pro culto, o último culto, né, do ano, assim, né, o próximo vai ser o culto da virada, então esse foi o último culto do ano, o último domingo do ano. E o pastor tava falando, sabe, que às vezes a gente pode olhar e achar que a gente não rompeu porque a gente não tá vendo coisas grandes, porque a gente não tá vendo conquistas grandes, mas às vezes a gente rompeu em coisas pequenas, a gente rompeu no silêncio, a gente cresceu no silêncio, e ele até nos convidou realmente a olhar para coisas que a gente rompeu, que a gente acha pequeno, sabe? Ou que são invisíveis, sabe? E eu percebo que eu precisei romper justamente, né, com medos, com traumas. E assim, eu acredito, eu não posso dizer que eu não rompi com coisas grandes, né? Eu realizei, sim, muitos sonhos, né? Esse ano eu viajei com minha família, era um sonho muito grande que a gente tinha de viajar todos juntos pra cidade da minha mãe. Eu me formei no Revaiar, eu até compartilhei aqui com vocês, né, que também era um sonho. Enfim, eu lancei projetos que, vou ser bem sério, eu nunca imaginei lançar, eu nunca imaginei ter ideias desse tipo. Enfim, eu voltei com um podcast, uma temporada muito especial. Então, assim, foi um ano muito bom em muitas áreas, sabe? Nossa, eu cresci no ministério que eu sirvo, eu rompi no ministério que eu sirvo, eu fui corajosa, eu precisei de coragem para romper nesse ministério. Eu precisei de coragem para muita coisa e nisso eu vejo que eu rompi, sabe? Porque pra gente romper, a gente precisa avançar, a gente precisa de coragem também, sabe? Enfim, não dá pra crescer e romper no confortável, né? Romper é desconfortável. E você sabe que você rompeu, que você cresceu quando você se sentiu desconfortável, né? Então, esse foi um ano do romper na minha igreja. E eu percebo que eu rompi quando eu precisei de coragem e quando eu sei que eu não tô no mesmo lugar. Então, eu sei que eu rompi, sabe? Enfim, então foi um ano muito especial, um ano de muito trabalho, de permanecer, de crescer, de abandonar o velho para abraçar o novo. Um ano de prensa, né? Mas de óleo novo, pronto para ser derramado. Até escrevi aqui: ser ferido é bom, a uva e a azeitona só podem virar vinho e azeite quando são feridas. Foi essa reflexão que eu compartilhei com vocês no início, que ela me veio ontem nessa retrospectiva que eu tava fazendo, sabe? Então, assim, esse vídeo vai ser bem mais curto do que o do ano passado, até porque ano passado foi mais que fala, eu fui lembrando das coisas falando. Esse ano eu não quero correr o risco de ficar muito aleatório, eu queria ser bem intencional mesmo, queria ser bem prática. E no início do ano eu vou gravar um vídeo, vou tentar para os primeiros dias, né? Porque, assim, esse ano foi um ano de muito trabalho, glória a Deus, de muito projeto também. Então, eu disse pra mim mesmo que dezembro seria um mês diferente de conteúdo, tipo, de ficar pensando e tal. Mas não tem como, uma mente criativa, ela tá sempre pensando. E executar também é bom para não ficar armazenado aqui. Mas eu aprendi também a armazenar aqui nas agendas, assim, né? Então, isso me ajuda muito, porque às vezes também tem coisas que precisam de tempo para ser maturadas. Mas então, nem sei porque eu tava falando disso, mas eu vou tentar gravar no início do ano um vídeo sobre hábitos, porque eu quero compartilhar com vocês coisas que eu acho que eu coloquei esse ano em prática e que me ajudaram muito a fazer desse ano um ano muito bom. Porque às vezes a gente fica muito esperando do universo, né? A gente joga pro universo e fala assim: não, esse ano vai ser bom porque vai ser bom. Quando, na verdade, eu creio que a gente não tem que jogar pro universo, né? Eu fui muito uma pessoa, eu lembro aos meus 18 anos, assim, que eu criei em Deus, mas eu não cria na obra salvadora dele. Então, eu não tinha ideia do plano de Deus, não tinha ideia que eu era filha de Deus. Então, eu dizia: o universo tá contra mim e tal. Quando, na verdade, existe uma pessoa que está acima de estrelas, de sol, de lua, que está acima do universo, que foi a pessoa que criou todas as coisas. Então, eu acho que a primeira coisa que eu deixaria de conselho para vocês é: não jogue pro universo, mas entregue para o Senhor. E aí, se caso você não tem um relacionamento com o Senhor, busque ter um relacionamento com Ele, porque eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua vida e no seu ano. E é isso que tem feito diferença em todos os meus anos, desde quando eu me converti vai fazer 7 anos, sabe? Então, há 7 anos atrás, eu tomei a decisão de entregar minha vida pro Senhor e nem todos os anos foram fáceis. Por exemplo, 2021, eu falo que foi um ano mais difícil, foi o ano mais desafiador pra mim, porque foi o ano que eu fui mais prensada. Só que naquela época, eu não tinha essa maturidade, né? Então eu não via a prensa como algo bom. Eu acho que Deus tirou muita coisa boa de mim, mas também muita coisa que não era boa, sabe? E eu acho que era falta de entendimento mesmo, que eu não consigo ver com olhos bons, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que foi esse ano que me forjou pra tudo que eu tenho vivido. E eu só posso dizer isso pra vocês, que por mais que tenha sido um ano muito desafiador,
né? Um ano que eu não vi frutos, um ano que eu não vi resultados, um ano, enfim, que eu olhei e falei, cara, o que que tá acontecendo? Mas que naquele ano não foi bom pra mim, porque a minha ótica era em relação àquele ano. Mas hoje, 4 anos depois, eu vejo que talvez tenha sido um dos anos mais preciosos pra mim, porque é o que o pastor falou hoje, né? Às vezes a gente passa por uma obra, a gente não vê nada e passa por lá, ó, toda hora e nada muda. Por quê? Porque os fundamentos estão. Nossa, e agora falando isso faz muito sentido. Os fundamentos estão sendo colocados, né? A estrutura, né? Ali os alicerces estão sendo preparados para sustentar tudo aquilo que vai vir. E a gente não vê. Eu acho que meu ano 2021, ele foi esse ano. Foi um ano que Deus, ele estava mexendo nas suas estruturas, estava fundamentando as coisas para hoje eu tá aqui compartilhando um vídeo com vocês. Porque se naquela época eu compartilhasse um vídeo com vocês, ia ser fraco. Não ia se sustentar, sabe? Enfim, então, a primeira coisa, né, eu acho que de conselho que eu deixaria que vai mudar totalmente a vida de vocês é entregar a vida pro Senhor, né? Não jogar pro universo, não tipo, seja o que o universo quiser e tal. Não, seja o que Deus quiser, mas não simplesmente também de dizer o que Deus quiser, simplesmente porque todo mundo diz isso, porque a gente até crê que Deus existe, mas a gente não se relaciona com Ele. Não, que seja o que Deus quiser, porque eu quero que a vontade dele se cumpra na minha vida, porque eu creio que Ele é soberano, porque Ele é bom e porque Ele é meu Pai, porque eu tenho um relacionamento com Ele. Mas também existe uma parte, né? Existe uma autoridade que nos foi dada em Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo têm uma autoridade e que cabe a nós fazer certas coisas, sabe? E às vezes a gente fica esperando que Deus faça. Como, por exemplo, Deus tá te dando uma palavra para você agir, para você fazer algo, para você começar algo, mas você tá esperando um grande sinal do céu, você tá esperando o chão se manifestar, quando o chão vai se manifestar quando você colocar o pé, sabe? Então existe sim uma parte que cabe ao Senhor, mas não jogue pro universo, não jogue pra conta, assim, um dia acontece. Não. Desenvolva um relacionamento com o Senhor e busque saber qual é a vontade dele pra sua vida. E você buscando conhecer a vontade de Deus pra sua vida, buscando ouvir as palavras dele, diante dessas palavras, dê os passos que precisa dar em direção a isso. Mas também existem muitas coisas que podemos fazer que são simples, no sentido de buscar ter uma vida melhor, de buscar chegar no final do ano e olhar pra trás e ver, cara, valeu a pena, que é olhar mais pra gente, né, pras nossas necessidades e não colocando a gente em primeiro lugar, colocando o Senhor em primeiro lugar, mas entendendo que a gente também tem necessidades e buscar olhar para essas necessidades no sentido de o que que eu tô querendo suprir, que eu não posso, mas o que que eu tô que só Deus pode suprir, mas também o que que eu tô esperando de outra pessoa que só eu posso fazer por mim mesmo. Enfim, sabe, acho que de olhar para você nesse sentido e olhar para você também reconhecer o vazio que existe dentro de você e entender que você não pode preencher esse vazio e nenhuma outra pessoa, mas Deus pode. E aí quando você olha para suas necessidades e deixa Deus preencher, todo o resto também flui. Então, de você olhar para as suas necessidades, reconhecer o vazio, reconhecer as feridas que precisam ser curadas, sabe? Porque às vezes a gente só vive a vida correndo, sabe? A gente não olha para essas coisas que são importantes, não faz essa avaliação que é importante. E aí a gente passa mais um ano e diz que foi mais um ano difícil, mas o ano poderia ter sido um pouco mais fácil se a gente mudasse alguns hábitos, se a gente mudasse a nossa mente, se a gente mudasse nossos comportamentos. Porque no momento que a gente muda como a gente pensa, a gente muda a forma como a gente age e principalmente reage, sabe? E às vezes a gente pode estar reagindo de formas que a gente não gosta, né? Esse ano, confesso que eu fiquei bem assustada, mas de uma forma positiva em relação a algumas reações minhas. Não sou uma pessoa perfeita, não sou uma pessoa que acerta o tempo todo, longe disso, né? Eu busco melhorar todos os dias, mas esse ano eu vi uma Camila menos reativa. Reagi indevidamente em alguns momentos, muitos, né? Me arrependo e não, como eu falo, não me orgulho disso. Mas ao mesmo tempo, comparado com a Camila de 6, 7 anos atrás, eu falei assim, meu Deus, eu não agi da forma como eu achei que eu poderia agir. E sendo bem sincero, eu não gostava da forma que eu agia, sabe? Porque me feria e feria outras pessoas. Então, ter reações mudadas, eu fico muito feliz. E essas reações só mudaram porque os meus pensamentos mudaram, sabe? Porque eu parei de me ver de uma forma e de ver o outro também, né? Eu passei a ser mais paciente. Na verdade, existe um fruto de paciência dentro de mim, mas eu busquei exercê-lo. Eu busquei ser misericordiosa com os outros. Claro, ainda preciso melhorar muito nisso, não sou perfeita, mas eu busquei ser
porque eu sei que existe uma misericórdia sobre a minha vida, sabe? E eu só pude também fazer isso por olhar pra mim, reconhecer as minhas falhas e pedir ajuda pro Senhor, sabe? Então, coisas simples, sabe? De reconhecer as nossas falhas, de reconhecer as nossas necessidades, de pedir ajuda, sabe? O microfone descarregou e eu não vi, agora eu não sei onde eu parei, que eu tava falando, mas eu espero que tenha dado pra ouvir e entender o que eu tava falando. O ruim é que às vezes bate um chiado. Mas às vezes a gente acha que a gente precisa cuidar só do mental, do espiritual, mas também precisa cuidar do físico. Enfim, não tem como você cuidar de uma área e deixar a outra, porque uma influencia a outra, sabe? Então, às vezes, a gente tá cuidando muito do nosso corpo, da nossa saúde, muito da nossa mente, fazendo terapia, lendo, enfim, várias coisas, mas a gente não tá cuidando do nosso espiritual, a gente não tá se relacionando com Deus, a gente não tá cheio do Senhor. As outras áreas sentem, sabe? A nossa vida sente, sabe? A gente já pode até achar que tá tudo bem, mas nunca tá tudo bem. A mesma coisa, a gente muitas vezes tá cuidando muito bem do nosso espiritual, né? A gente tá se relacionando com o Senhor, mas a gente tá fraco fisicamente, a gente não tem disposição para viver os planos e as coisas que o Senhor tem pra gente. Ou às vezes a gente tá emocionalmente mal e aí a gente tá cansado, e aí a gente até se relacionar com Deus, mas se relacionando de um lugar de cansaço, da mente, de esgotamento, porque a gente tá carregando coisas que a gente não devia carregar. Então a gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida, sabe? Pra que tudo flua bem. Então eu acho que eu vou falar sobre isso no vídeo de hábitos, mas eu já queria deixar isso aqui, sabe? Pra você já fazer de agora, sabe? Esse vídeo provavelmente vai sair terça-feira, faltando 2 dias pro ano acabar, mas tipo, o último dia oficial do ano, vou tentar liberar ele cedo pra dar tempo de assistir e colocar em prática aquilo que eu falo aqui. Mas é isso, sabe? Aproveita esse vídeo pra avaliar tudo que foi esse ano, sabe? O que você fez de certo, o que você fez de errado, sabe? Às vezes a gente coloca metas e depois a gente não mensura, né? A gente tem que mensurar, tipo, cara, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu, tal. E o que você pode fazer diferente, sabe? Metas mais realistas, sabe? Tipo, e não só metas mais realistas, mas de ir atrás, sabe? Tipo, cara, eu vou na Nutri, eu não vou só me alimentar bem, mas eu vou procurar ajuda. Pra mim, ter procurado uma nutricionista esse ano foi o que fez diferença na minha alimentação. Se fosse por mim mesma, provavelmente eu ia falhar como todas as outras vezes. Então, é isso, sabe? Busque fazer coisas simples, mensurar todas as coisas que vocês já fizeram ou não fizeram, e colocar coisas simples, sabe? De olhar pra você, de ter um relacionamento com o Senhor, de buscar cuidar da sua mente, do seu corpo, porque todas as outras coisas fluem melhor quando essas coisas estão bem, sabe? E às vezes a gente tem muitos sonhos, muitos projetos, mas a gente tá com a base desorganizada, com a base desestruturada, então a gente precisa organizar isso para que as outras áreas, para que as outras coisas fluam bem, para que você tenha tempo para as coisas certas, para que você esteja bem pra fazer aquilo que precisa fazer, sabe? Então é isso, gente, tô muito feliz. Perdão se o áudio ficar ruim em algum momento do vídeo. Se caso tenha ficado ruim, vou tentar legendar, vou tentar fazer alguma coisa pra não perder o que foi dito, porque eu acredito que foi muito precioso. E é isso mesmo, corrido, eu consegui gravar esse vídeo aqui pra vocês. E eu tô muito feliz, porque eu queria muito gravar esse vídeo de retrospectiva. Talvez saia um vídeo antes, amanhã. Talvez, do nada, gravando vários vídeos, mas é isso. Tem vezes que eu não consigo gravar nada, porque tem muita coisa acontecendo na vida real, né, da igreja, de outros projetos, né, porque, enfim, adoro ter vários projetos diferentes, né, esse ano eu tava gravando podcast, então eu não consegui gravar tanto aqui pro YouTube, mas ao mesmo tempo eu gravei vídeos muito legais, então eu fico muito feliz com isso. E é isso, não vou me prolongar, pra não correr risco de acontecer mais alguma coisa e atrapalhar o vídeo. E é isso, gente. Um beijo, um feliz ano novo, um feliz 2026, que seja o melhor ano da sua vida, não pelas coisas incríveis que você vai viver, mas pela presença do Senhor, por você tomar a decisão de fato, viver um relacionamento verdadeiro com o Senhor e entregar toda a sua vida pra Ele, e dentro disso, diante disso, você viver tudo aquilo que Ele tem pra você, mesmo sendo prensado, sabe? Mesmo passando por desafios, você viver uma vida incrível, uma vida que vale a pena, porque também a prensa, ela não é algo pro momento. Às vezes a gente fica triste porque a gente acha que o que a gente está vivendo é momentâneo, mas são coisas eternas, sabe? São sementes eternas. Enfim, vou encerrar o vídeo e depois a gente conversa mais sobre isso. Um beijo e tchau!